Eu cheguei à casa da minha tia-avó no final da tarde. O caminho foi longo, cheio de curvas e estradas de terra, e quanto mais me aproximava, mais isolado o lugar parecia. Quando estacionei em frente à casa, uma construção velha, desgastada pelo tempo e pelo clima, senti um leve arrepio. Talvez fosse o cansaço da viagem, ou o fato de que aquele lugar parecia estar congelado no tempo. A casa era grande, maior do que eu lembrava. Havia muitos quartos, quase todos fechados, e um sótão trancado desde que me conheço por gente. A decoração parecia ter sido mantida exatamente como era na época em que minha mãe visitava quando era criança, de móveis antigos, tapeçarias desbotadas e um cheiro de poeira que preenchia o ar. As janelas estavam embaçadas, e as cortinas pesadas impediam que qualquer luz natural entrasse. Era como se o tempo ali dentro se movesse devagar, ou nem se movesse. Assim que entrei, a sensação de ser observado tomou conta de mim. Era quase palpável, uma pressão invisível que me fazia querer olhar por cima do ombro a cada segundo. Mas eu me forcei a ignorar. Talvez fosse apenas a solidão daquele lugar isolado no meio do campo. O vento lá fora era forte, balançava as árvores e criava sons estranhos ao redor da casa. Minha tia-avó, que insistira para que eu viesse, estava nos fundos. Disse que queria companhia, que a casa estava muito solitária, mas agora, estando ali, a solidão parecia ter se impregnado em cada canto. Eu vim para descansar, escapar da correria da cidade. A tranquilidade do campo deveria me fazer bem. Ao menos foi o que pensei. Mas à medida que o dia ia escurecendo, o desconforto crescia. Algo naquele lugar não parecia certo. Não sabia dizer o que era, mas eu sentia, lá no fundo, que havia mais naquela casa do que as paredes empoeiradas e os móveis velhos. Mesmo com aquela sensação esquisita, decidi que o melhor era me manter firme. Minha tia-avó parecia tranquila, então não fazia sentido me deixar levar por essas impressões. Eu só precisava relaxar. Afinal, não havia nada de errado, ou pelo menos, era o que eu tentava convencer a mim mesmo. Naquela primeira noite, o silêncio da casa era perturbador. O vento lá fora fazia as janelas tremerem, e eu tentava me convencer de que isso era a única coisa estranha naquele lugar. Mas logo que me deitei, tentando relaxar, comecei a ouvir os ruídos. Vinha do andar de cima. Passos. Leves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro no sótão. Fechei os olhos com força, tentando ignorar. Mas então ouvi outro som, algo mais pesado, como se um móvel estivesse sendo arrastado lentamente pelo chão. Meu coração disparou. O sótão, e ele sempre esteve trancado. Minha tia-avó havia dito que ninguém ia lá há anos, que nem ela tinha a chave. Então, como? Levantei da cama, minhas pernas meio trêmulas. Eu sabia que não deveria investigar, mas a curiosidade e o medo me empurravam para o corredor. Caminhei até a escada que levava ao andar de cima. O som de passos continuava, cada vez mais nítido. Quando cheguei à porta do sótão, tentei girar a maçaneta. Trancada. Como eu esperava. Mas o som, e ele não parava. Lá dentro, alguém ou alguma coisa continuava se movendo, arrastando o que quer que fosse, como se estivesse reorganizando o espaço. Voltei para o meu quarto, forçando a mim mesmo a acreditar que era só a casa velha, rangendo com o vento. No entanto, o desconforto me seguia a cada passo. Quando finalmente me deitei novamente, os ruídos cessaram de repente, deixando um silêncio ainda mais opressor no ar. Fechei os olhos, tentando dormir. Mas a sensação de que algo, ou alguém, estava me observando não me deixava em paz. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas que me deixavam inquieto. Detalhes sutis, mas perturbadores. Na sala de estar, havia um retrato antigo de um homem que nunca havia me chamado a atenção antes. Mas agora, toda vez que eu olhava para ele, parecia que sua expressão mudava. Primeiro, um leve sorriso que, na próxima vez, se transformava em uma carranca sombria. Tentei ignorar, achando que era minha imaginação pregando peças, mas a sensação de que algo estava profundamente errado na casa não me deixava em paz. Certa noite, enquanto me preparava para dormir, vi algo que congelou meu sangue.
Da fenda sob a porta do sótão, sombras se moviam lentamente. Como se alguém estivesse caminhando lá dentro, circulando, observando. Me aproximei devagar, mas a porta continuava trancada, como sempre. Minha mente se encheu de perguntas, e o medo crescia a cada nova visão daquele movimento. Decidi confrontar minha tia-avó. No dia seguinte, durante o café da manhã, perguntei sobre o sótão, tentando ser casual, mas ela imediatamente desviou o olhar. Você não tem por que ir lá, disse, com uma calma forçada. Seus olhos, porém, estavam cheios de algo que eu não conseguia decifrar e medo, talvez? O sótão deve permanecer trancado. Para a sua segurança e a nossa. Sua resposta só me deixou mais perturbado. O que ela estava escondendo? Comecei a prestar mais atenção no comportamento dela, que parecia ficar mais estranho a cada dia. Ela me observava de longe, sempre com um olhar desconfiado, como se soubesse que eu estava começando a desvendar algo. Minha curiosidade, porém, tomou o controle. Um dia, enquanto explorava um dos quartos raramente usados, encontrei um pequeno armário, pesado, encostado na parede. Decidi movê-lo, e foi então que descobri algo inesperado. Atrás do móvel, uma carta antiga, amarelada pelo tempo, estava presa. Ao abrir, meu coração disparou. A carta falava de um segredo sombrio, algo guardado no sótão. Uma criatura ou entidade que deveria permanecer trancada para o bem de todos. A porta deve nunca ser aberta, dizia o último trecho, com letras tremidas. O peso daquelas palavras me atingiu em cheio. Agora, a casa parecia ainda mais sufocante, como se estivesse viva, como se os próprios corredores sussurrassem segredos. E minha tia-avó e eu podia jurar que ela sabia que eu havia lido a carta, porque seu comportamento se tornava cada vez mais estranho, seus olhares mais penetrantes, quase ameaçadores. Eu precisava descobrir a verdade. Ignorando os avisos da minha tia-avó e a inquietação crescente em meu peito, decidi que naquela noite eu descobriria o que estava escondido no sótão. Eu não podia mais ignorar as sombras, os sussurros e o mistério. Peguei uma ferramenta qualquer da garagem e me preparei para arrombar a porta. O trinco cedeu com um estalo seco, e a porta se abriu com um rangido que ecoou pela casa. Uma onda de ar gelado me envolveu ao subir os degraus de madeira, que rangiam sob meus pés. O sótão era vasto e abafado, com um cheiro forte de madeira velha e poeira. Os móveis antigos estavam cobertos por lençóis sujos, formando vultos brancos em meio à escuridão. Ao centro, uma grande caixa de madeira trancada com correntes grossas me chamou a atenção. Enquanto eu me aproximava da caixa, uma sensação sufocante tomou conta de mim. O ar parecia ficar mais denso, e o silêncio, mais profundo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. Uma figura nebulosa emergiu das sombras no canto do sótão. Ela não tinha forma definida, apenas contornos que tremulavam como fumaça, mas havia algo na maneira como aquela presença pairava que me fez congelar de medo. Ela não precisava falar para eu entender que estava me observando, me julgando. Porém, mesmo sem voz, ouvi claramente em minha mente um sussurro gélido: você cometeu um erro, e ao abrir esta porta. Meu coração disparou, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Girei nos calcanhares e corri em direção à porta. Mas quando tentei abri-la, a maçaneta não se mexia. A porta estava trancada, mas agora, por dentro. O desespero me dominou. Comecei a bater na porta com força, gritando por socorro, mas meus gritos pareciam se perder no silêncio pesado do sótão. O ar ao meu redor parecia se fechar, e as paredes começavam a girar lentamente, como se o sótão estivesse vivo, me prendendo, me sugando para dentro de si. A figura nebulosa começou a se aproximar, seus sussurros crescendo, envoltos em uma ameaça cada vez mais palpável. Cada passo que ela dava em minha direção, eu sentia como se o chão estivesse sumindo sob meus pés. A realidade à minha volta parecia distorcida. Eu não sabia mais se o que estava vendo era real ou um delírio causado pelo medo.
Mas uma coisa era clara, eu havia libertado algo que deveria ter permanecido trancado, e agora estava preso, sem saída, no meio de algo muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar. Eu sentia o sótão girar à minha volta, como se estivesse sendo engolido por uma espiral de sombras e silêncio. Meus batimentos cardíacos ecoavam nos ouvidos, e o ar estava pesado, quase impossível de respirar. Foi então que a entidade se aproximou completamente, revelando sua verdadeira forma. A neblina que antes envolvia começou a se dissipar, e pude ver o rosto distorcido de uma mulher antiga, com olhos vazios e lábios que se moviam sem emitir som algum. Ela não era apenas uma aparição. Aquela coisa diante de mim era parte da própria casa, enraizada na escuridão que parecia impregnar cada centímetro do lugar. Com um sussurro que soou diretamente na minha mente, a verdade foi revelada: eu sou a última moradora deste sótão. Aprisionada pela minha própria família, após um ritual que nunca deveria ter sido feito. Eles tentaram me manter aqui, longe do mundo, e mais agora, você me libertou. Meu corpo ficou rígido. A revelação me atingiu como um choque. Eu havia aberto algo que estava destinado a permanecer fechado. A entidade continuou, sua presença pressionando minha mente com uma sensação esmagadora de desespero. Eu preciso de uma troca e sua alma pela minha liberdade. O horror da situação me paralisou. Eu estava preso, não apenas naquele sótão, mas dentro de um pesadelo do qual não havia como escapar. Tentei lutar, tentei sair, mas parecia que o próprio espaço ao meu redor estava conspirando para me manter ali. As sombras se apertavam, como mãos invisíveis, arrastando-me de volta para o centro do sótão. O ar ficou gélido e tudo ao meu redor começou a desvanecer. A entidade estava tomando algo de mim, sugando minha essência, minha própria existência. Eu sentia minha conexão com o mundo real se esvaindo, minha mente se fragmentando, e a escuridão engolindo tudo. O último som que ouvi foi o render suave da porta do sótão sendo aberta. Minha tia-avó entrou no sótão, finalmente me encontrando, ou pelo menos o que restava de mim. No lugar onde eu deveria estar, havia apenas o vazio. Nenhum sinal de vida, nenhum sinal de resistência. Apenas o silêncio pesado e sufocante que agora fazia parte daquele lugar. Eu me tornei parte do segredo da casa. Minha alma agora está presa, entrelaçada com as sombras, à espera do próximo que ousar abrir a porta do sótão, repetindo o ciclo sombrio.